apresentação. A apresentação já tá aí? Tá no ar? Tem uma coisa no Galera, então, a gente tá aqui no ar já. Eu trouxe o meu iWatch lá de Nova York, que é para começar a trabalhar com vocês com tempo, porque toda vez que a gente abre uma coisa online aí, ó, né, de lives, não sei das quantas, a gente fica com um tempinho a mais. Então, ó, vocês ficarem escutando com a gente, eu vou estar com o meu reloginho. Brincadeira, galera. Então, mas vai estar isso aqui mesmo, viu? Vou tirar só do pulso. Bom, a gente está no ar hoje para conversar com vocês mais um pouco no Forja Responde. A gente tem novidades. De coisa, a turma abriu, né? Abriu a turma. Abriu. Então, abrimos uma turma, abrimos já a turma, estamos rodando com o pessoal. E a ideia hoje está sempre com vocês aí, hoje sempre às quartas-feiras, às 5h30, só que claro que hoje a gente teve um problema que o iWatch não funcionou direito. E aí a gente está no ar agora com vocês para estar no Forja Responde. Não tem vinheta esse negócio? Faz aquele barulhinho. Pois é. Vou fazer ao vivo, tipo um beatbox. Um que faz o barulho Forja Responde. Fazer a capela. Beleza. Forja. Então, Luiz, sapega aí. Manda ver. O quê? Ué, perguntas? Não, só lembrando, o Forja Responde é toda quarta-feira, no fim de tarde. A gente pega as perguntas que o pessoal que acompanha a gente, ou os nossos alunos agora da Forja, fazem com frequência e a gente responde essas perguntas ao vivo e na lata. Né? Normalmente não dá muito tempo de fazer curadoria de perguntas, por isso que a gente está assim, Luiz, qual a pergunta? Luiz, qual a pergunta? Então é na lata mesmo, coloca a gente no fogo pra gente usar tudo que a gente sabe pra responder. E aí a gente tem 30 minutos, né? Agora, a partir de agora 30 minutos pra responder. Tá dando problema, galera. As perguntas. E qual é a primeira pergunta? Com o país em crise, como garantir novos clientes? Como garantir que o que vende é o certo? Tá, com o país em crise, que deve ser o Brasil, né? Como garantir que... Como é que é? Novos clientes. Como garantir novos clientes com o Brasil em crise. E que o que vende tá certo. Bora lá, então. Vou deixar para vocês dois aí, vai. Começa aí, Vitor Guerra. Bom, primeiro que crise, ela não é uma crise absoluta. Todos os segmentos do mercado estão em crise, né? A gente estava hoje preparando a aula, uma aula da Forja, e principalmente o modelo que é mais industrial, que é de bens de consumo ou de coisas que estão se tornando mais comoditizados, mais commodity, coisas que são produtos que são coisas, soluções que são coisas e não soluções. Estão quebrando. Esse tipo de modelo de negócio está perdendo valor. É o perde-perde-perde, né? É o perde-perde-perde. Você tem mais tecnologia, mais pessoas produzindo, maior concorrência, as margens de lucro vão diminuindo, e aí as empresas que antes nadavam de braçada vão quebrando. Basicamente a macroeconomia baseada em modelos industriais, elas vão entrando em crise mais forte. Mas tem muitos segmentos de tecnologia, de comunicação, de marketing, de produtos digitais, de consultoria. Epa! Não aguenta esse negócio. Não aguenta, tic-tac. Ele não ia aguentar o tic-tac. Vamos botar um digital. Eu sabia que ele não ia aguentar o tic-tac. Isso aqui. Então, botar fora da sala. Joga pela... É isso. Ele termina de apitar aí. Desculpa, o Vitor não deu, foi mal. Mas, bom, para não contar a história inteira, mas tem segmento que está quebrando e tem segmento que está nadando de braçada, com várias vagas de emprego aberto, vários clientes procurando serviços, chegando orçamento o tempo inteiro. Então não é uma crise absoluta, né? Não é todo mundo que está quebrado, todo mundo que está sem cliente, todo mundo que está sem dinheiro, todo mundo que está parado, né? Então o mundo tinha acabado mesmo. Senão tinha acabado, tinha começado outro, né? Com novas possibilidades, né? Verdade. Inclusive é muito comum a história de pessoas que enriquecem no momento que está todo mundo empobrecendo, né? Porque é justamente onde ele encontra as oportunidades de negócio, entende? Aí, talvez isso, deixa eu ver, como garantir novos clientes, tá? O seu cliente, você tem que achar o cara que está precisando de ajuda. Então, sei lá, está todo mundo desempregado, qual é a solução que a massa de desempregados precisa para voltar a ter qualidade de vida, garantir sua renda, garantir futuro? Se você pensar nisso, qualificação, línguas, aprendizado de línguas, alimentação barata, serviço de marketing para novos empreendedores,
quais são as novas empresas que estão em ascensão? São startups? São empresas de tecnologia? Você tem que partir do ponto de vista do cliente. Qual é o problema que o cliente tem e o que você pode oferecer? Principalmente na crise, mas todo tempo e todo mundo tem algum problema. E aí, isso tudo é oportunidade de negócio, né? Então, se você, sei lá, na sua cidade está começando a abrir um monte de padaria, bom, é uma oportunidade de negócio, é um novo cliente. Está começando a abrir um monte de escola de inglês, você pode começar a atender escolas de inglês. Todo mundo está querendo ir para o marketing digital para poder alavancar a venda, começa a oferecer produto ou soluções para que esse cara entre, tenha presença digital, tenha marketing digital. Acho que é por aí, né? Boa. Quer falar mais? E também só para complementar, o designer ele é uma disciplina que trabalha em apoio e conjunto com outras disciplinas. Então isso que o Vitor está falando é bem real, não é todo mundo que está em crise. Tem um segmento que está realmente em crise, mas tem segmentos que não estão em crise. E se a gente olhar para o design como essa disciplina que apoia, né, que resolve problemas dos outros, é mais fácil da gente achar setores que estão precisando dessa prestação de serviço, né? Então é bom também tomar cuidado com essa questão de crise, assim, né? Tipo, estamos em crise. A gente está sempre em crise, né? A vida nunca está muito confortável. Até nos tempos que a gente julgava ser confortável, se você conversar com o pessoal que viveu aquela fase, ele vai dizer que não era tão confortável assim. Então é bom também desmistificar um pouco essa questão de crise, né? Que não é algo absoluto. Vai ter sempre pressão de carreira, vai ter sempre pressão de clientes, isso vai existir independente de cenário, né? E eu acho que principalmente para quem está começando agora no cenário que está, você está sendo formado de um jeito muito mais elaborado, digamos assim, né? Porque passa por tanto problema, né? Tanta diversidade, que a formação ela é muito mais forte, né? Então... Isso é bom. Vocês viram se vocês olharem no passado, as maiores empresas hoje que vão ter que se renovar também, elas pegaram as oportunidades, ou souberam se estruturar nas oportunidades muito em cima do momento de crise. Você vai pegar a IBM na Segunda Guerra Mundial, você vai pegar as fábricas de carro, inclusive a Apple também, que vai pegar aí a década de 60, 70, as coisas meio ainda irregulares. Ou seja, o pessoal não deixa de ter uma visão criativa, de gerar dentro dessa ideia do caos, dentro dessa maluquice toda que a gente vive, algo que seja uma semente. E aí eu tenho pensado muito nisso. Eu queria deixar essa reflexão para vocês bem rápida. Um bom negócio, uma boa semente quando surge, quando você quer empreender algo, é aquilo que de alguma forma você não vai trocar por nada. Nem se daqui a 10 anos o seu negócio estiver muito, muito, muito bem estruturado, o cara chega para você, nossa, eu quero comprar por $1 trilhão. Você fala, cara, eu não quero vender. Por quê? Porque eu estou querendo gerar mais possibilidades. Então é bom a gente achar essa síntese assim, dessas coisas que a gente vê, dessas oportunidades. O Vitor falou uma agora genial. Se está todo mundo desempregado, esses caras estão precisando de algo. O que eles estão precisando? Aí a sua mente começa a gerar muitos clientes. Talvez nem eles saibam que são clientes, nem você sabia que eles são clientes. Mas ver nessa necessidade, nesse caos, uma oportunidade de gerar uma semente de algo de valor e algo profundo para você, que você se engaje. E aí você consegue. Agora ficar olhando. Os caras estão passando, nossa, passou um cliente por ali, para eu pegar, muito provavelmente vai ser do mundo velho, aquele cliente ruim, que não vai te pagar, que vai dar problema, vai ser aquele negócio meio esquisito, mas tudo bem. Case para o bar. Case para o bar, para o divã do design. Estou tentando lembrar o que você falou, e eu ia falar complementando isso, e aí a gente fez a piada e eu esqueci. Desculpa. Sim. Não, é que... uma mentalidade que acho que os designers também têm que entender e assimilar é que a gente pensa, tenho uma marca para vender. Para quem que eu vou vender? Aí você fica, eu sei fazer livro, compra livro. Você fala, cara, você não está vendendo livro, você está vendendo solução. No período de bonança da macroeconomia, desse modelo de indústria de colarinho branco, de escritório, onde é indústria intelectual, onde o designer tem a função de ir lá dentro e dar forma e informação para vender site, vender solução para outras empresas se comunicarem e ganharem dinheiro, etc. Moleza, você só sabe fazer livro, só sabe fazer marca, alguém, um gerente, um gestor, um diretor, o presidente, uma empresa, sua equipe inteira te demandam para criar isso. Você só precisa saber fazer livro.
No momento de crise, você tem que parar para pensar em solução, e não assim, sei fazer livro, compra livro, sei fazer marca, compra marca, sei fazer desenho, compra desenho, sei fazer foto, compra foto. Fala, cara, como foto pode gerar solução para desempregados? O cara precisa montar um perfil no LinkedIn. Eu posso fazer foto para o cara postar no LinkedIn, sei lá. Então, você não está vendendo coisas, você está vendendo solução. E aí, se o designer não aprender a pensar nisso, vocês não, a gente está lascado, porque a gente é o próximo a quebrar, a gente é a próxima indústria a quebrar. A gente sonha que o design vire a nova onda, seja adotado pela indústria, que seja valorizado, que todas as empresas e indústrias comprem design, valorizem isso. E a gente chegou nesse momento que uma grande empresa, uma empresa global, uma empresa séria, de porte nacional, ela não consegue hoje ter representatividade se não tiver design. Sim. Os produtos têm que ser bem desenhados em termos de experiência do usuário, em termos estéticos, em termos de comunicação, os produtos bem feitos, bem projetados, bem fabricados, etc. Só que a gente também é uma indústria, e assim como a indústria no início, quem montava a indústria detinha os meios de produção, detinha toda a tecnologia, os processos, e conseguia formatar isso de maneira a gerar dinheiro, e depois, com a tecnologia vai se tornando mais popularizada, todo mundo vai sacando como copiar aquilo, a tecnologia vai se tornando acessível para as pessoas, e a concorrência, o que antes era escasso, no futuro tem saturado. No início só você consegue fazer, 5, 10 anos depois, 1 milhão de pessoas, indústrias conseguem fazer, e aí você também, se o seu sonho era que todo mundo tivesse sapato, bom, agora todo mundo vai ter sapato, mas não é provido só por você, é por 100 fábricas. Aí você precisa reinventar o valor do seu sapato, vender outra solução, ou aprimorar a tecnologia, ou agregar mais valor, ou sair só do sapato e vender uma experiência para o cara. E o designer, ele fica... todo mundo inteiro tem que adorar design, comprar design, todo mundo tem que ser lindo. Isso está chegando. Na era da informação, na era da sociedade criativa, as indústrias adotaram o design como padrão, pelo menos as mais profissionais. Sempre vai ter empresas amadoras, isso pode chegar no nível mais absurdo de evolução da indústria, que sempre vai ter todas as camadas. Acho que a gente falou isso na última live. Sempre vai ter todas as camadas, do cliente mais tosco ao mais sofisticado. Nenhum deles vai se extinguir em nenhum momento da história. Então, com a adoção do design como solução das indústrias, das grandes indústrias, e com a formação de cada vez mais designers, parabéns! Agora a concorrência é muito maior, a oferta é muito maior, as margens de lucro para quem vende coisas de design, para quem só opera e faz, tá aqui uma logo, tá aqui um panfleto, etc. Isso vai ficar cada vez pior. Então o designer também tem que se reinventar, como as indústrias também estão tendo que se reinventar. Tem uma chave aí muito legal que o Vitor trouxe aí, a gente vai aproveitar. Tem algumas outras perguntas, mas eu acho que nessa tem uma síntese para questões muito bacanas. Ele estava falando um pouco dessa questão da saturação, né? E que aí eu fiquei pensando, nesse momento de crise, o que acontece? Se você parte da necessidade, do que as outras pessoas precisam, e desenvolve as coisas a partir dessas necessidades, você começou um trabalho de colaboração, e é isso que hoje está sendo sempre uma questão da crise. Ou seja, quando você sai de você mesmo, daquilo que eu quero vender as minhas fotografias porque elas são importantes para você. Será que elas são? Será que eu realmente avaliei essas necessidades? Será que isso realmente é importante para as outras pessoas? De alguma certa forma isso pode ser ou não, mas se passar um cara aqui vendendo agora um pedaço de goiabada para a gente, será que a gente precisa disso? Então a gente não está avaliando as coisas a partir do que a gente precisa quando está fazendo algo para alguém. A gente tem que partir do próximo. E aí o trabalho de design ele é sempre ligado no próximo, por isso que ele está sendo solicitado, porque as necessidades das pessoas e as empresas estão ligadas nisso, começaram a ter que ter alguém que planeja aquilo que é para o próximo. Quem está fazendo isso? Essa mentalidade do design, que tem que olhar para o próximo, estruturar o produto, seu pensamento, o projeto e entregar algo que seja realmente necessário. Porque dentro do que a gente está vendo hoje, as necessidades das pessoas não são mais de coisas,
e sim de experiências, de ideias, de outras conexões, e o processo criativo ele é necessariamente colaborativo. Então, essas sacadas que o Vitor trouxe para vocês, integrando essa visão de que no momento de crise, olhar para a necessidade do próximo e atuar sobre ela, é uma garantia de sobrevivência dos dois, tanto do cliente quanto de você. É massa, porque enquanto você for útil para alguém, vai ter trabalho para você, né? É isso. Isso é uma lógica. Se você for útil, vai sobrar pedido de orçamento. Isso. Enquanto você for inútil, vai faltar cliente e projeto para sempre. Então, se está faltando realmente projeto, pergunte se o que você está oferecendo é relevante, né? Se você está sendo útil. Porque quem resolve problema não está parado. Porque o que não falta é no problema. momento da crise, né? Quanto Que mais aumenta o problema, multiplica, né? lógico. Muito massa. Próxima. Muito bom, eu já estou Próxima. viajando aqui bem. Risco sugamento. Pode ser um fator de rejeição de cliente? Qual a importância e saber quem atender? E aí tem duas, né? Eu vou falar só do risco sugamento. Se ele pode ser um fator de rejeição do Primeiro me cliente. explica o que é o risco sugamento. O risco sugamento. Na verdade é a taxa sugamento, né? O que é a taxa sugamento? No nosso meetup que a gente fez, a gente estava falando sobre formação de preço, né? E uma das coisas que a gente adiciona na formação de preço é essa taxa sugamento, né? Que é o nome carinhoso que a gente dá. Que seria a taxa que você cobra pelas idas e vindas do cliente, pela falta de definição de problema, pela falta de clareza que esse cliente tem, entre outros problemas que a gente vive, né? Essa taxa, assim, no mundo corporativo, ela chama risco, né? Qual é o risco do projeto? E aí, respondendo a pergunta, se ela pode ser um fator de rejeição, ela só pode como ela deve ser um fator de rejeição. Se ela tiver com risco muito alto, você pode rejeitar um cliente, ela que vai te dar esse termômetro, né? Não só ela, você tem também as partes mais qualitativas, o que você está sentindo sobre o projeto, coisas que a gente não mensura em dinheiro, né? Mas essa taxa de sugamento, ela tem que acontecer em todo o projeto, porque todo projeto vai ter sugamento. Não vai ter projeto perfeito, não existe mundo perfeito, desculpa falar. Mas não existe mundo perfeito, não existe cliente perfeito, seu design não vai ficar perfeito e o mercado não é perfeito. Então, como as coisas não são perfeitas, tudo vai ter um risco, né? Esse risco pode ser pequeno e ele pode ser grande. Não importa o tamanho do risco, ele tem que ser controlado. Se o risco for muito grande, se o sugamento for grande demais e você perceber que você não vai controlar esse sugamento e que você não vai ter pessoas que te apoiem no controle desse sugamento, é melhor você não entrar, então. Ele pode ser um fator para te ajudar a tomar essa decisão, né, essa taxa do sugamento. Agora, se ele for um fator grande, você estiver confiante que você consegue vencer isso, o sugamento você consegue vencer, você cobrou um preço bom por essa taxa de sugamento, seu cliente está disposto a pagar, aí vale a pena o esforço, né? Vai ser talvez uma experiência nova, alguma coisa assim, mas vale a pena o esforço de tentar se arriscar, né? Então, taxa de sugamento de novo, né? Acho que na outra também teve, né? Teve a taxa de sugamento de novo. Eu, de novo, acho que tem uma relação ideológica, de portfólio profissional e de grana, né? O quanto você vai querer dar da sua vida para algo que tem algum tipo desses valores, né? Assim, se você não tiver não amparar esses valores ideológicos de portfólio profissional e nem o financeiro, você já nem sabe que risco você está correndo. Então, o que a Carol está colocando bem objetivamente analise quais riscos você quer correr. Quando a gente nasceu, a gente já está em risco. Então, quais a gente está disposto a correr? E aí é importantíssimo ter uma noção clara disso, né? Senão fica meio estranho, assim, a gente trabalha sem consciência do que a gente está fazendo e depois reclama, né? Bastante. Assim. E o que é legal é que o risco ele existe para os dois lados, né? O cliente, quando ele te contrata, ele não está contratando não só pela qualidade do seu trabalho, só pelo preço, mas é o risco que ele corre de dar certo ou errado contigo. E o custo de oportunidade, que a gente chama, que é o risco que ele corre se ele não tiver uma boa solução quando ele te contratar. Então ele pode contratar, você fazer um mau serviço, e ele pode perder o cliente dele porque você não cumpriu o prazo, ou você entregou algo que não é um bom entregável, etc. É um risco que ele está assumindo quando ele passa o serviço para você ou para qualquer outra pessoa. Então ele também assume esse risco. Quando o cliente não entende isso, ou te contrata sem ter consciência dos riscos que ele está correndo, ele fala, cara, só desenha uma marquinha aí, tanto faz,
pode cobrar mais barato, você já entende que ele, de duas uma, ou ele é mala e está tentando jogar teu preço lá para baixo e jogar o preço da conta para você, e ele confia em você, nesse caso, tipo assim, pô, esse cara é bom, ele vai me entregar um bom serviço, mas ainda assim eu vou tentar explorar dele. Ou seja, ele acha que ele vai correr pouco risco contigo e ele quer te forçar a cobrar menos para ele se dar bem. Ou seja, ele está interessado no seu serviço. Ou segundo, ele é amador. Ele faz as coisas sem ter noção do perigo e isso pode dar problema para você. Provavelmente ele vai ser um cara indeciso, um cara que não sabe o que quer, um cara que lida mal com colaboradores. Então, se o cara não topa pagar ou pelo menos não compreende uma discussão sobre esses riscos, etc., o que a Carol falou, que tomara que você não pegue esse cara e esse cliente, que você monte uma estrutura para você passar a não precisar desses clientes e começar a ter clientes mais qualificados, ou mais bem intencionados, ou mais inteligentes. 10 minutos, só dá para mais uma pergunta. Como mostrar para colegas da mesma empresa que design não é subjetivo? Eu vou adorar começar, tem que começar. Você faz o seguinte com o cara. Quando ele for sentar, você puxa a cadeira dele, entendeu? E se ele cair no chão, se estatelar, você fala, nossa cara, sua cadeira não era tão subjetiva assim? As pessoas sentam em design, elas sentam em ideias, entendeu? Então não existe esse negócio de design subjetivo. Subjetivo é a cabeça do cara que não está querendo conversar com você de forma inteligente e racional. Essa ideia de subjetividade das coisas em relação a design é quase uma estupidez. É lógico que o design ele tem relações que vão dos campos mais emocionais, sentimentais, no campo das ideias, que extrai disso e traz para o mundo concreto, que às vezes o concreto não é uma coisa física também. Um fluxo de pessoas não necessariamente é físico, o design de serviço não necessariamente é físico, não é posicionamento de marca. Exatamente, tem uma série de coisas. Mas esse subjetivo impacta no mundo objetivo de forma clara. É que a gente está muito embebido nas coisas. Então o cara veste uma camisa, ele senta numa cadeira, ele pega um lápis, ele usa um Macintosh dele ou um PC dele, quer dizer, tudo tem design e ele está falando, nossa, isso é tão subjetivo. Então ele talvez esteja falando dessa colocação onde você extrai ideias para o mundo mais sensível e aí você tem elaborações que caem porque a gente chama dentro das artes de poéticas, que é uma palavra chique, as artes poéticas. As poéticas também interferem no mundo objetivo, porque quando você levanta de mau humor, muito provavelmente tem um fator emocional que está te influenciando que vai derivar no seu mundo objetivo, vai te gerar uma doença e por aí vai. Então, esse mundo subjetivo também trabalha no mundo objetivo. Aí uma pessoa que também não acredita nisso, que também não trabalha nessas coisas, é só brincar com ela com esses exemplos que eu botei para vocês bem claros, que é como ele está hoje. Como é que você está se sentindo? Ah, eu tô puto da vida com isso, com aquilo. Ok, isso está afetando você, o seu trabalho, essas coisas? Ele vai ver, obviamente, se o cara quiser dialogar, né? Se ele não quiser dialogar, tira a cadeira dele de novo, entendeu? Porque aí ele vai ficar feliz da vida, vai brigar. O Vitor vai ter umas boas. Eu quero fazer do outro lado, né? Porque pode ser culpa do seu colega, do colega que não entende a objetividade do design, e pode ser culpa sua. Que a pergunta é, você está fazendo o design de maneira objetiva? Ou você argumenta tudo por vai ficar mais bonito, eu gosto, é mais legal, porque eu tive esse insight, é porque foi tendência. Tem uma bossa, né, no trabalho. Tem uma bossa, porque vai ficar mais chique, aqui é mais maneiro. Se você faz design assim, não faça design. Você está fazendo design subjetivo, o cara talvez esteja certo. Então, não é que o design por excelência ou como disciplina tenha que ser subjetivo. O processo de design, eu pelo menos sou dessa linha, que é extremamente objetivo. Mas tem muito designer que faz de maneira subjetiva. Eu dou aula em universidade e por que isso? Ficou legal. Beleza, subjetivo. Não dominou o processo, não tem consciência e não escolheu com a intenção de atingir tal resultado, de provocar tal sentimento ou tal pensamento nas pessoas, ou de levar a empresa para tal posicionamento. Não teve. Você foi subjetivo. E aí é onde o design ele tem que ser feito. Primeira coisa de um projeto de design o que eu quero alcançar. Primeiro determinação do objetivo. E se o cliente não traz para você, você cria os seus objetivos, do que está ao seu alcance. Com esse projeto eu quero
que as pessoas comentem sobre isso nas redes sociais. Eu quero que a diretoria da empresa fale isso e isso. Eu quero que as pessoas sintam mais simpatia pela marca. Eu quero que essa marca se comunique com as pessoas do mundo inteiro. Destrincha a empresa, destrincha o problema, destrincha o cliente e determina da sua cabeça o que é importante, mas determine alguma coisa. Se o cliente não fizer, você faz. Se não tiver objetivo, não tem projeto de design. E uma vez determinado o objetivo, todas as suas escolhas estéticas, de tendência, vão ser em função disso. São justificadas mesmo que sejam complexas, né? Trabalhar com gosto, não gosto, eu tenho esse problema várias vezes. Eu estou dando aula, aí os alunos trazem assim, Mira, então, vou trazer esse trabalho. Aí quando eu vou olhar, é preto e branco. Por que você botou preto e branco? Ah, porque eu gosto tanto de preto e branco. Aí eu fico olhando para a cara dele e tenho vontade de matar. Por quê? Porque gostar de preto e branco ou não gostar é uma opção nossa. Ok, não tem problema com a opção. O problema é não ter consciência do porquê gosta do preto e branco. Você nunca vai ser um escritor, nem em fotografia, nem em design, nem nada. Você vai ser um fazedor de coisas, é um cara automatizado. O Photoshop faz preto e branco sozinho, não precisa de você. Então a gente precisa tomar consciência do porquê gosta das coisas ou porquê não gosta das coisas. Isso é muito importante. Esse gosto, ele é um valor, mas ele precisa ser entendido. E mas é muito profundo entender o que é preto e branco. Claro, então é isso que você tem que entender. Você tem que se aprofundar naquilo que você gosta, ou você vai se aprofundar em outra coisa. Então a gente dá essa bobeada, esse ponto que o Vitor trouxe é fundamental. Porque se você tomar consciência disso, eu tenho certeza que o próximo, de alguma forma, se for receptivo, claro, vai começar a te entender e entender outros valores que ele não entendia. E aí você abre uma cadeia de informações e de processo muito legal. Mas tem que entender o que gosta. Essas palavras para a gente, escritor, eu considero escritor todo mundo que quer propor alguma coisa, que é um autor de algo, elas não existem. Eu gosto, eu não sei o que, elas não deveriam existir pra gente. A gente tem que, olha, isso aqui eu trago, eu quero trazer, eu te informar aqui no preto e branco, é uma essência que não tem cor. Quando não tem cor, é porque saiu desse mundo aqui, ó, concreto, porque as coisas que estão nesse mundo concreto têm cor. Então a gente extraiu isso para falar de eternidade, de algo que não trabalha nesse plano aqui, que é algo que está em outro plano. Ok, começou a conversar sobre a ideia do preto e branco, e precisa se desenvolver nisso. Senão fica muito subjetivo. Uhum. E também, assim, principalmente dentro de corporação. Subjetividade, que é uma coisa mais subjetiva que a administração. É altamente subjetiva. Né? Você define missão, visão e valores de um negócio. Totalmente subjetivo. Estratégia, tudo que envolve estratégia é totalmente subjetivo. Né? Então, várias áreas do conhecimento trabalham com subjetividade, mas elas têm sucesso porque elas transformam a subjetividade em algo que é compreensível, algo que é tangível. Né? E é esse o nosso trabalho como designer também, trabalhar nessa subjetividade como algo tangível, né? Para que faça sentido para as pessoas verem, porque as pessoas não nasceram obrigadas a entender design, do mesmo modo que a gente não nasceu obrigado a entender contabilidade. Né? Então, isso tem que de alguma forma fazer sentido para quem está vendo, principalmente se você estiver atendendo essa pessoa dentro de uma empresa. Né? O atendimento de clientes dentro de empresa, ele é bem mais delicado, porque não tem como você ter uma ruptura. Não tem como você virar para o seu colega de trabalho, mandar ele tomar banho, porque no dia seguinte você vai estar do lado dele trabalhando. Então, cara, não tem, a relação tem que ser mantida dentro de uma empresa. Né? Então, isso é muito importante para não desgastar essa relação. E é importante a gente trazer também essa subjetividade para um mundo mais objetivo. E se você está numa empresa careta, você tem que trabalhar com mais objetividade ainda, porque você vai ter que falar a linguagem dos caras. E vai ser bom isso. E vai ser ótimo, porque quando eles entendem, eles compram a ideia. Agora, se ficar em cima do palco lá falando, não, a pessoa tem que subir até mim para entender, cara, você vai ficar fazendo, pintando pixel até a sua aposentadoria, muito provavelmente, se você não sair dessa empresa. Voltou a não colaboração, né? Não colabora por outro. Não resolve o problema, né? É legal, porque isso que a Carol falou é essencial. Tudo que é valioso está justamente no campo do intangível. É a inteligência, é a estratégia, é a missão, os valores, é o posicionamento da marca. É o que determina como as coisas vão acontecer. Isso é onde mora o valor, né? Se você pegar, por exemplo, uma marca sua e a marca, deixa eu falar o nome de alguém que não está no mercado, sei lá, do Alexandre Volner, e você fala, esse desenho eu consigo fazer, mas o processo para chegar lá,
a negociação com o cliente, o convencimento, a conceituação, o entendimento, o posicionamento, o intangível você consegue fazer, o desenho você consegue reproduzir, mas o caminho para chegar até lá e justificar a pertinência daquilo naquele cenário você consegue, isso é intangível. Não é necessariamente subjetivo, mas é muito intangível. É subjetivo no sentido de que é algo abstrato, mas é super objetivo. A construção de ideias é também um processo objetivo, né? E se você, como a Carol falou, a Mira falou, não consegue trabalhar nessa esfera, você escolhe por gosto, eu faço design, eu faço marcas geométricas porque eu gosto. Cara, se você não entende o porquê, você é altamente copiável e daqui a pouco um robô, uma máquina vai estar fazendo isso, porque se ela não precisa entender o critério como você tem o potencial de definir. Saia desse patamar de escolha e passa a trabalhar pelos porquês. Assim, uso isso porque queremos tal e tal resultado. Se você não desenvolve esse potencial que é humano, que é o seu maior talento, você vai ficar fazendo por gosto um script do Photoshop, um script em CSS, um script em HTML5 consegue fazer, é só apertar o randômico. Eu não preciso de um ser humano para fazer design randômico, que é o que a maioria dos designers faz. Vai pro Fiverr, tipo, né? Vai pro Fiverr, vai pro Idologos, e vai ganhar dinheiro no Fiverr, né? E então, eu acho legítimo, assim, pra mim não tem problema. É um modelo de trabalhar negócio, no Fiverr, tipo, só entregar desenho, cara, massa, às vezes você tá no momento que você precisa disso, assim, não tem problema, não é que existe um certo ou um errado, mas daí você também não pode querer dar lição de moral na galera que não entende design, né? Então, assim, tem que também dar o peso, né, a cada um a sua... Isso. Então, se você tá querendo trabalhar simplesmente nesse randômico, né, nessa coisa mais de execução, então... Aceita as consequências desse modelo de negócio, né? Disso, e não bota a culpa no mercado. Ó. Acabou. Última dica, ainda em relação a isso. Ainda tá dentro do processo de design, tem subjetividade. Pode ser que você esteja deitado no sofá, igual eu gosto de fazer, fico trabalhando estirado lá e a cabeça trabalhando e eu vejo as imagens e faço a imagem depois. Depois de ter um entendimento, de ter pesquisa, de ter um monte de intenções, eu fico num processo extremamente subjetivo de enxergar o que tem que ser feito. Mas na hora de apresentar para o cliente, você não fala que eu estava deitado no sofá e eu vi a imagem da espiral dos astros, dos astros se entrelaçando. Cara, você vai falar, então, começamos o projeto com tal problema, determinei tais objetivos, achei que deveria falar de tal coisa, e aí a gente fez uma metáfora que é tal, aí eu comecei a fazer o desenho, e aí cheguei nessa forma que representa, as cores representam isso, as formas representam assado, isso aqui simbolicamente é tal coisa, que tem a ver com aqueles objetivos lá do início, que era um problema seu. Então, com essas coisas subjetivas, eu estou resolvendo aquele problema objetivo. Explica para o cara de uma maneira estruturada e não de uma maneira louca, aleatória. É isso. Né? Nem preciso ouvir o que ele falou, deu só essa parte. Mas, tipo, resumiu, é isso. É só pegar o Mozart lá e botar sem partitura, né? Será que dá pra ouvir? Botar o Mozart assim. Dá pra ouvir? Acabou, o patinho acabou. Significa que acabou, galera, corta o microfone. Quarta-feira que vem, às 17h30, os dois vão estar aqui, eu não vou estar aqui, vou estar em outro lugar. Eu vou tentar estar aqui online com vocês, fazendo alguma bagunça e tal, e a gente vai conversando, beleza? Mira vai estar em Portugal. Eu vou estar com o projeto dele, da Celinha. Não vou aparecer em nada, eu vou ficar tomando vinho lá, vou falar, tô aqui tomando vinho, vou falar lá no negócio do então Facebook. Na próxima a gente compra um vinho, só pra... Boa. Vamos fingir que a gente está em Portugal. Vamos. Então, beleza. Eu acho que eu tenho uma boina. Tchau. Então toda quarta, Forja responde às 5h30 da tarde. Manda as perguntas aí. Valeu, galera.